Zenilda vira bicho para salvar Lorena da fúria de Ferete e toma uma atitude que deixa o marido em choque. Nos próximos capítulos de Três Graças, o clima explode dentro da casa quando Ferete reage com ódio ao descobrir o namoro da filha. Fora de si, ele parte para cima de Lorena, disposto a humilhá-la e expulsá-la. É nesse momento que Zenilda surpreende. Pela primeira vez, ela enfrenta o marido sem medo, se coloca na frente da filha e vira o jogo com uma decisão definitiva. A reação dela desmonta Ferete, transforma a dinâmica da família e marca um ponto de virada irreversível na trama. Tudo deverá acontecer logo após Ferete ainda estar dentro do carro, parado na mesma vaga. As mãos apertam o volante com força excessiva, os nós dos dedos já esbranquiçados. A cena se repete na cabeça como um castigo. Lorena sorrindo, inclinada para Juquinha, o toque de intimidade, o olhar cúmplice entre as duas. Não foi um gesto isolado, era amor. E isso o deixa fora de si. Ele respira fundo, tenta se convencer de que pode ignorar aquilo, mas o orgulho ferido fala mais alto. Ir para casa naquele estado seria explodir. Por isso, muda o rumo e segue direto para a casa de Arminda. Assim que entra, não consegue se sentar. Anda de um lado para o outro, passa a mão no cabelo, xinga baixo. Ferrete explode, nervoso. Você não tem ideia do que eu acabei de ver. Minha filha, com outra mulher. Ele engole seco, como se as palavras queimassem por dentro. Ferrete continua, transtornado. E não é qualquer uma não, é aquela policialzinha. Como se já não bastasse a vergonha, ainda tem isso. Arminda observa em silêncio por alguns segundos. Serve uma bebida com calma excessiva, como quem assiste a um espetáculo previsível. Arminda provoca, irônica. Interessante. Você fala como se a Lorena tivesse cometido um crime. Ela estende o copo para ele. Arminda continua, fria. Desde quando você controla com a vida da sua filha desse jeito? Ou você só finge que tem uma família perfeita para manter as aparências? Ferete se vira bruscamente, ofendido. Ferete rebate, exaltado. Não vem bancar a filósofa, Arminda. Eu criei a Lorena para ser uma moça direita. Isso aí não é normal. Ele gesticula, cada vez mais agressivo. Ferete dispara, cheio de rancor. Eu virei motivo de piada. As pessoas vão rir de mim. Vão olhar para mim como se eu tivesse falhado como pai. Arminda dá um gole na bebida antes de responder. O sorriso é torto, provocador. Arminda alfineta, venenosa. Talvez tenham razão, Ferete. Ela se aproxima devagar, sem baixar o tom. Arminda continua, cruel, porque a sua família perfeita nunca passou de fachada. Você sempre controlou tudo no grito, no medo, e agora está colhendo o que plantou. As palavras acertam Ferete em cheio. Ele fica em silêncio por um instante, respirando pesado. O olhar se fecha, sombrio. Ferete rosna, tomado pelo ódio. Isso não vai ficar assim. Dentro da minha casa, eu ainda mando. Sem se despedir, ele sai. A porta bate com força. Do lado de fora, Ferete entra no carro decidido. Não vai dialogar, não vai ouvir. Ele volta para casa com um único objetivo: impor ordem, nem que precise destruir tudo no caminho. Enquanto isso, Lorena entra em casa devagar, como se cada passo pesasse toneladas. Fecha a porta com cuidado, respira fundo e encosta as costas nela por alguns segundos, tentando reunir coragem. O rosto está abatido, os olhos marejados, mas há algo diferente em sua postura. Decisão. Ela caminha até a sala, onde Zenilda organiza algumas coisas distraída. Ao ver a filha daquele jeito, a mãe percebe na hora que algo sério está prestes a ser dito. Lorena se aproxima, hesita por um instante e então solta, de uma vez. Lorena confessa, com a voz trêmula: Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Eu tô namorando a Juquinha. O silêncio se instala. Lorena prende a respiração, esperando a reação. Zenilda não se afasta, não grita, não demonstra choque. Apenas se aproxima lentamente e segura a mão da filha com firmeza. Zenilda responde, calma: Eu sei, minha filha.
Já fazia tempo que eu percebia. Lorena arregala os olhos, completamente surpresa. Lorena pergunta, emocionada: Você não tá com raiva de mim? Zenilda balança a cabeça, sem soltar a mão dela. Zenilda afirma, decidida: Raiva de você nunca. Ela faz uma pausa, com os olhos marejados. Zenilda continua, sincera: O que me dói é saber que você achou que precisava esconder quem você é dentro da própria casa. Lorena não consegue segurar o choro. A voz sai embargada. Lorena desabafa, fragilizada. Eu tinha medo, mãe. Medo do pai. Medo de decepcionar vocês. Medo de perder tudo. Zenilda puxa na filha para um abraço apertado. As duas permanecem assim por alguns segundos, em silêncio. Zenilda fala, com culpa na voz: Eu devia ter percebido antes. Devia ter te protegido mais. Eu me calei demais nessa casa. Lorena se afasta um pouco, enxugando as lágrimas. Lorena confessa, machucada: Eu sempre senti que precisava pedir permissão para existir aqui dentro. As palavras atingem Zenilda em cheio. Ela fecha os olhos, respirando fundo, como se tomasse uma decisão interna. Zenilda promete, firme: Isso acaba hoje. Eu não vou mais fingir que não vejo. Você não está errada, Lorena. Errado é viver com medo. As duas continuam conversando. Lorena fala do preconceito de Ferete, do olhar duro do pai, da sensação constante de estar sendo julgada. Zenilda escuta tudo, cada vez mais indignada consigo mesma e com o marido. Zenilda afirma, decidida: Se ele não souber lidar com isso, o problema vai ser dele. Eu não vou deixar ninguém te machucar. Antes que Lorena responda, o barulho seco da porta sendo aberta, com violência, corta o ar. Passos pesados ecoam pela casa. O clima muda instantaneamente. Lorena se enrijece. Zenilda se vira, tensa. Ferete chegou. Ferete entra gritando, sem sequer fechar a porta. O rosto está vermelho, as veias saltadas no pescoço. Ele não espera explicação, não aceita a resposta. Ferete acusa, agressivo: Então é verdade. Você tem coragem de assumir isso dentro da minha casa? Lorena se levanta devagar. As pernas tremem, mas ela respira fundo e encara o pai. Lorena responde, firme: Eu não fiz nada de errado, pai. Eu só tô sendo quem eu sou. A frase cai como gasolina no fogo. Ferete explode, preconceituoso: Quem você é? Isso que você chama de ser alguém? Isso é uma aberração, uma vergonha. Ele anda de um lado para o outro, apontando o dedo para a filha, fora de controle. Ferete dispara cruel: Eu te dei tudo, nome, teto, estudo, e você me paga assim? Destruindo essa família. Zenilda se levanta imediatamente. Zenilda tenta intervir, aflita. Ferete, para com isso. Você não tem o direito de... Ferete a corta sem olhar. Ferete rosna, agressivo: Fica fora disso, Zenilda. Essa conversa é entre pai e filha. Lorena sente o golpe das palavras. Os olhos se enchem de lágrimas, mas ela não recua. Lorena rebate, machucada: O senhor nunca tentou me entender. Só quis me controlar. Ferete ri, debochado. Ferete provoca, venenoso: Entender o quê? Que eu criei uma filha para virar isso? O silêncio pesa. Zenilda leva a mão à boca, chocada. Lorena sente o chão sumir sob os pés. Ferete continua, implacável: A partir de hoje você não fica mais nessa casa. Arruma suas coisas e some da minha frente. Ele avança alguns passos, dominado pela fúria. Ferete grita, transtornado: Você acabou com o meu nome, com o meu casamento, com tudo. Lorena recua instintivamente. O corpo encolhe, o coração dispara. Ferete ergue a mão. Por um segundo, tudo parece parar. Lorena fecha os olhos, em choque, esperando o impacto. Mas o tapa não acontece. Isso porque antes que Ferete encoste em Lorena, Zenilda se move num impulso. Ela se coloca na frente da filha, abrindo os braços como um escudo. A mudança é imediata. A mulher submissa de anos atrás simplesmente desaparece. A voz dela ecoa pela sala, firme, cortante, irreconhecível. Zenilda grita, fora de si: Você não vai tocar um dedo na minha filha.
Ferret congela. A mão ainda está suspensa no ar. Ele olha para Zenilda, como se estivesse vendo outra pessoa. Ferret reage, incrédulo. Você enlouqueceu, Zenilda? Ela não recua 1 centímetro. Zenilda dispara, tomada pela revolta. Enlouqueci de aguentar você calada por anos. Enlouqueci de fingir que não via o medo da minha filha dentro da própria casa. Ferret tenta retomar o controle, mas a voz já não impõe respeito como antes. Ferret rosna ameaçador. Você tá defendendo isso? Tá passando por cima do seu marido? Zenilda dá um passo à frente, sem medo. Zenilda responde, dura. O problema aqui nunca foi a Lorena. O problema é o seu ódio, o seu preconceito e essa necessidade doentia de controlar tudo. Nesse instante, a porta se abre novamente. Leonardo entra e para no meio da sala, completamente atônito ao ver o pai descontrolado, a mãe em posição de enfrentamento e a irmã chorando. Leonardo pergunta, nervoso, o que está acontecendo aqui? Ferret tenta se aproveitar da presença do filho. Ferret acusa, exaltado, pergunta para sua irmã, ela acabou com essa família. Lorena tenta falar, mas a voz falha. Antes que ela diga qualquer coisa, Zenilda intervém de novo. Zenilda corta firme. Não joga essa culpa nela. Quem destruiu essa família foi você, Ferret. O silêncio pesa. Leonardo observa a mãe, chocado com a firmeza dela. Zenilda respira fundo e então solta a frase que muda tudo. Zenilda anuncia decidida. Acabou, eu quero a separação. Ferret arregala os olhos. Ferret reage, em choque. O quê? Zenilda continua sem hesitar. Isso mesmo que você ouviu. Eu sou advogada. Eu mesma me represento nessa. Vou exigir todos os meus direitos. Eu não vou abrir mão de nada. Nem da minha dignidade, nem da minha casa, nem dos meus filhos. Ferret tenta se impor mais uma vez. Ferret ameaça. Você não pode fazer isso comigo. Zenilda aponta para a porta, com calma assustadora. Zenilda ordena, definitiva. Quem não pode mais ficar aqui é você. Ferret olha em volta, perdido. Pela primeira vez, não encontra apoio, não encontra silêncio cúmplice, não encontra submissão. Apenas rejeição, humilhado, derrotado e em completo choque. Ele pega algumas coisas às pressas e sai, batendo a porta atrás de si. Lorena desaba em lágrimas. Zenilda a envolve num abraço forte, protetor. Leonardo permanece parado, ainda tentando entender a dimensão do que acabou de acontecer. A casa fica em silêncio. Pela primeira vez, Ferret perde o controle. E Zenilda deixa claro que nunca mais vai permitir que ninguém machuque sua filha. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações.